Deus possa estar nos abençoando nesta noite. Sabemos que o Senhor é um Deus que ouve a nossa oração, que traz resposta dos céus. Nós já agradecemos a Deus pela resposta de oração, e queremos dar testemunho daquilo que Deus fez nas nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, através das orações que nós temos colocado diante de Deus. Quero convidar os irmãos para nós pensarmos na palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 6, do verso 60 ao verso 68, é um texto conhecido, mas é um texto em que os discípulos começam a abandonar Jesus depois de um sermão, de uma palavra dura do Senhor Jesus. Vamos ler o texto que as horas estão correndo. Diz assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhe disse são Espírito e vida. Contudo, alguns de vocês não creem, pois Jesus sabia a princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Naquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida, da vida eterna. Que Deus nos abençoe. Irmãos, nós estamos, bem dizer, quase chegando no final do ano, né? Já é 9 de setembro, um tempo que passou tão depressa, ao mesmo tempo, parece que não vivemos esse ano como nós deveríamos viver. E a pergunta, irmãos, recorrente é sempre a mesma, né? Principalmente nos nossos dias. Como que nós enfrentamos as más notícias, né? O que está acontecendo com esse mundo? Irmãos, hoje a notícia é que aquela vacina que todo mundo estava esperando, deram uma pausa, né? Então, mas como se conviver com tudo isso que está acontecendo numa velocidade que muitas vezes nós nem concebemos uma notícia, já tem outra, né? Mas quando nós olhamos para os jornais, para os meios de comunicação, né, essas notícias são reproduzidas cada vez mais catastrófica, né, e vindo de todos os lados. E uma das coisas, irmãos, é que ninguém sabe o amanhã, né, as mudanças que estão acontecendo no nosso tempo de uma forma tão imprevisível. E quando nós falamos isso, eu estava, acho que uns 15 dias atrás, né, vendo sobre uma decisão que a justiça tem que tomar sobre a questão do uso do WhatsApp. Irmãos, um dia sem WhatsApp no Brasil vira, eu diria, uma comoção, né? Vira uma comoção. Irmãos, diante de que nós estamos vivendo, cada dia mais dramático, seja em todos os campos, seja na moral, na ética, social, política, nós estamos olhando para tudo isso com uma mudança rápida demais. As famílias enfrentando mudanças, que eu diria de uma forma vertiginosa, né? De um dia para a noite, as angústias têm se aumentado até no meio das famílias. Vivemos um tempo, irmãos, onde a taxa de desemprego é tão alta, né? Eu poderia dizer dos últimos 10 anos, olha, né? Uma taxa tão alta agora.
Irmãos, e as pessoas vivendo aí um desespero. E a grande questão é o que está reservado para mim amanhã, qual é o futuro que eu vou ter, né, daqui uns dias, daqui até o final do ano, que possa estar acontecendo. Irmãos, e esse texto de João, esse texto que nós acabamos de ler, do capítulo 6 de João, informa mais ou menos isso: uma grande multidão atrás de Jesus, seguindo ele, seguindo porque fora alimentada por Jesus na multiplicação dos peixes, lá no verso 9 a 11, e agora Jesus vai e faz uma pregação dura, e muitos que o seguiam, né, que afirmavam até ser seus discípulos, né, deixam de seguir, porque o verso 60 diz que ao ouvirem, muitos dos seus discípulos disseram dura essa palavra, quem consegue ouvi-la? Irmãos, muitas vezes não é só uma palavra dura, mas as condições que as pessoas estão passando. Algumas pessoas já decidem não mais seguir a Cristo, porque as coisas se tornaram difíceis, o futuro é incerto, só há notícias ruins. Muitos estão ficando aí pelo caminho. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, o sermão havia abalado muitas pessoas, e quando você vai olhar o texto, era mais ou menos 5.000 pessoas, e elas precisavam tomar uma posição. Nós, muitas vezes, os dias de hoje é a mesma coisa, diante de tantas coisas que está acontecendo, nós crentes em Jesus, precisamos tomar uma posição, né? Decidir o que realmente queremos ou iremos fazer da nossa vida espiritual. Irmãos, após o sermão desta noite, nesse trecho da palavra de Deus, né, você que nos ouve aí pela internet, né, os irmãos que estão aqui, né, nós que estamos aqui no templo, na transmissão desse culto, que nós estamos prestando culto a Deus, nós precisamos saber que nós precisamos tomar 4 decisões, 4 posições que nós devemos tomar. Primeiro, irmãos, né, a primeira pergunta é para quem nós iremos. Então você pode tomar a decisão de ir embora, sair desse templo, nós que estamos aqui. Você que está na sua casa, desligar o seu computador, né, desligar, tirar da internet no seu celular, mas você precisa tomar esta decisão. A pergunta é para quem nós iremos? Irmãos, muitas vezes para atender a sua religiosidade, os homens têm criado muitas religiões, né, muitas formas de crer, né, e nós, irmãos, seres humanos, nós somos seres essencialmente espirituais, nós temos necessidades espirituais, e há muitos caminhos criados pelos homens, há muitas religiões criadas pelos homens, né? Há muitas religiões que levam as pessoas para longe de Deus e não para perto de Deus. Irmãos, muitas pessoas amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Olha João capítulo 12, do verso 42 e 43, que diz: ainda assim muitos líderes de judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Irmãos, há muitas pessoas que estão vivendo um momento, talvez tenha feito a pergunta, o que é que eu vou fazer da minha vida, mas não vai até Jesus, pensando no que a sociedade vai falar, pensando no que a sua família vai falar, pensando no que as pessoas vão falar. Irmãos, eu vejo que muitas vezes as pessoas têm um receio de se colocar totalmente nas mãos do Senhor, e de muitas vezes serem questionadas até pelos crentes. Numas decisões de serem tomadas, de se voltar totalmente para o Senhor, né, de se comprometer seriamente com Jesus. Muitas vezes as pessoas têm medo de ser questionadas pelas pessoas.
Eu digo sempre que nós, como batista, talvez as pessoas dizem, mas isso não é coisa de batista. E muitas vezes as pessoas têm medo de se colocarem totalmente nas mãos do Senhor, com medo de se parecer com qualquer outra coisa. Irmãos, um escritor chamado Jean Lafontaine, ele afirmou, não há caminho de flores que conduza para a glória. Vejam, muitas vezes as pessoas, elas se apegam aos interesses pessoais. Talvez nós queremos coisas de Deus, queremos receber algo do Senhor, mas nós não queremos trilhar o caminho do Senhor. Essas pessoas queriam ser alimentadas por Jesus, mas diante de uma palavra dura, resolveram abandonar o Senhor. Irmãos, perto da morte, tem uma ilustração que diz um homem que estava perto do estado terminal, lá perto da morte, né? Ele tinha lá os seus 50 anos, e ele mostrou uma preocupação aos parentes, das pessoas que estavam ali com ele no hospital. Ele perguntou, o que vai ser do prédio, né, que eu acabei de construir, do meu dinheiro que eu guardei toda esta vida? Veja, irmãos, a preocupação desse homem não era a vida eterna, não era para onde ele estava indo, a preocupação era o que ele tinha construído aqui. Veja, irmãos, muitas pessoas não estão preocupadas com a sua vida espiritual. Se você perguntar para onde você vai, eles não têm uma resposta, eles não sabem dizer. Então, mas você pode ir embora desse templo, você pode desligar o seu celular, mas a grande pergunta é, para onde você vai? Para onde? Qual é o seu futuro espiritual? A segunda decisão que você pode tomar, quer dizer, você pode continuar buscando as coisas materiais. Porque hoje é incentivado, muitas vezes, o crente a buscar só coisas materiais. É dinheiro, é casa, é carro, algumas mordomias, como nós chamamos, né, para uma vida boa. Algumas pessoas são incentivadas a buscar isso, e muitas vezes até nas igrejas, buscando o pão que perece, buscando algo temporal. Então, quem para Jesus, querem Jesus para poder receber essas coisas, não querem Jesus para que Ele seja Senhor, para que Ele seja Salvador, querem Jesus para resolver só os seus problemas. Querem Jesus só para solucionar aquilo que eles acham que mais necessitam. Irmãos, há muitas pessoas gastando suas vidas inteiras, eu diria assim, de uma forma ansiosa, buscando as coisas que ficam aqui. Eu não estou dizendo que você não pode ter uma casa, eu não estou dizendo que você não pode ter o seu dinheiro, eu não estou dizendo que você não pode ter uma vida tranquila, eu estou dizendo quando você se apega a essas coisas e despreza Jesus. Quando você se agarra a essas coisas e você despreza as coisas espirituais em Cristo Jesus. Vejam, muitas vezes as pessoas amam mais essas coisas do que a Cristo, do que ao Senhor. Veja, irmãos, o rico, ele tem pavor de ficar pobre. Você muitas vezes tem pavor de perder algo que você conquistou há pouco. Talvez você tenha um pavor de perder isso. Se você perder isso, abala a sua vida, abala os seus princípios. E talvez você seja uma pessoa insatisfeita. Por mais que você conquiste, por mais que você tenha, por mais que você possa conceber, ter, você sempre vai ser uma pessoa insatisfeita. Irmãos, já na nossa recente história do Brasil, nós vemos pessoas insatisfeitas, queriam roubar tudo. E quando você olha, é bilhões. É bilhões. Pessoas em que as coisas materiais era algo mais importante para a vida deles, sem se preocupar para onde estava indo.
Henry Ansel, ele diz assim: com dinheiro podemos comprar muitas coisas, porém não o essencial. O dinheiro nos dá comida, mas não apetite, nos dá remédio, não saúde, nos dá conhecimento e não amigos, nos dá dias alegres, mas não felicidade ou paz. E meu querido, talvez você esteja buscando até agora coisas que não satisfaz a sua alma. Satisfaz o bolso, satisfaz a sua conta bancária, mas não a sua alma. Talvez você seja uma pessoa tão inquieta, muitas vezes até depressiva, não por causas patológicas, mas um anseio dentro de você que você não sabe como é que pode satisfazer, é a falta de Jesus na sua vida. Você tem preferido as outras coisas do que a Cristo. Todas as outras coisas são essenciais e não Jesus. E muitas vezes, irmãos, isso acontece em pequenas coisas. Talvez nós abandonamos as coisas de Deus, a obra de Deus, por coisas não essenciais, por coisas que nós podemos deixar para amanhã, para outro fazer. E Jesus mostra isso quando as pessoas dizem assim: eu tenho que despedir dos meus pais, eu tenho que enterrar meus pais. Ele diz assim: olha, não dá. Deixa os mortos que enterrem seus mortos. Jesus não está dizendo que você não pode ajudar. Jesus está dizendo que tem coisas que outras pessoas podem fazer, mas você deve ter a preocupação com o reino. Você tem que ter preocupação com a sua vida espiritual. Mas muitas vezes nós estamos no afã de conquistar tantas coisas, que esquecemos que um dia nós vamos prestar conta dessa vida que o Senhor nos deu. John Rockefeller Jr., irmãos, é um dos homens mais ricos. Uma vez olhando o que essa família tinha, eles tinham mais de $1 trilhão. Quase você não vê falar sobre essa família. Mas é uma família influente em todas as áreas da sociedade americana. E ele disse o seguinte: o mais pobre homem que conheço é aquele que não tem outra coisa a não ser dinheiro. Isso serve para ele. Serve para você, se você está buscando só as coisas daqui. Você é a pessoa mais pobre, por mais dinheiro que você tenha acumulado. Vejam, são algo que de um momento para o outro você pode perder, mas você pode garantir a sua vida eterna em Cristo Jesus. Ele é o pão da vida, Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que nos ajuda, é aquele que Paulo diz: olha, aquele que começou a boa obra vai terminar. É aquele que Paulo diz: eu sei em quem tenho crido, que é poderoso para guardar o meu depósito, a minha fé, até aquele dia. Veja, irmãos, é esse Jesus que as pessoas estavam rejeitando naquele dia. Era esse Jesus. Sabe o que você pode fazer também? Você pode seguir a multidão. E é tão interessante que o verso 64... mostra que aquela multidão achava que podiam enganar Jesus. Olha o verso 64 que diz: conduz, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quais o iria de trair. Vejamos, há pessoas que acham que podem enganar a Deus, podem enganar a Cristo. Mas nós precisamos escolher Jesus de fato, crer em Jesus verdadeiramente. Eu sempre digo que não é porque você vem ao templo que isso significa que você crê em Jesus. Você pode estar no meio de uma multidão de crentes e ser um incrédulo. Ser um incrédulo que não entregou a sua vida a Cristo. Que Cristo não reina como Senhor, como Salvador da sua vida. Muitos vai com a multidão, com o que as pessoas estão fazendo, com as decisões que as pessoas estão tomando, mas não entrega a vida de fato. Porque Jesus chega aos 12 dizendo assim: vocês não querem ir embora? Quer dizer, os demais já tinham ido, um após o outro. Vejamos, a multidão
né? Quando queria apedrejar aquela mulher adúltera, você vê que todas as pessoas começam a pegar pedra, e Jesus vai dizer, bom, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Irmãos, as pessoas que estavam ali para atacar aquela pedra, talvez nem soubesse direito o porquê, mas a multidão estava fazendo. Irmãos, muitas vezes nós caminhamos com a multidão, nós queremos fazer o que a multidão está fazendo, nós queremos fazer o que a sociedade está dizendo, e muitas vezes nós rejeitamos a Cristo. Nós o abandonamos, deixamos Ele, preferimos seguir outras coisas do que a Cristo. Um dos delatores no país, não vou dizer o nome dele, mas ele disse uma frase assim, quando ele foi preso: até os amigos de jogar buraco no domingo sumiram. Pessoas que caminharam com a multidão, fizeram o que os outros estavam fazendo, sem se preocupar se era lícito ou não. Irmãos, há muitas pessoas assim. As pessoas não creem que o Senhor pode abençoar, que o Senhor pode nos ajudar, que o Senhor pode nos manter, que Deus vai... As pessoas preferem ir com a dúvida da multidão, com a incredulidade da multidão. Irmãos, eu tenho procurado ensinar os meus filhos a confiar no Senhor. Eu dizia para o meu filho quando entrou na faculdade, e quando ia para uma empresa, né? Hoje ele tem o escritório dele, mas dizia sempre isso: sabe quem faz a diferença na sua vida? É Cristo. Não vá com a multidão, não vá com o que as pessoas falam. Cristo faz a diferença na sua vida. Cristo vai fazer a diferença no seu trabalho. Cristo vai fazer a diferença naquilo que você estiver fazendo. Não caminhe com a multidão. Nós não podemos caminhar com a multidão. Se você estiver caminhando com a multidão, eu quero convidar você a caminhar com Cristo e após Jesus. Tomar uma decisão na direção de Jesus, né? Se converter na direção de Jesus. Irmãos, a maioria não significa que está correto. Ter a maioria nem sempre significa que as coisas estão sendo feitas da maneira que deveriam ser. Você precisa tomar a sua decisão por Jesus. E isso só você pode fazer. Ninguém vai poder fazer por você. Sabe qual outra coisa que nós podemos fazer diante dessa pergunta, para onde nós iremos? Irmãos, nós podemos seguir Jesus. Nós podemos dizer, bom, eu vou seguir o Senhor. As pessoas querem ir embora, pode ir. As pessoas querem abandonar, pode ir. Eu vou seguir a Cristo. Irmãos, eu já, na igreja, eu vou estar aí uns 50 anos. Né? Desde os 4 anos de idade, quando minha mãe começa a me levar, que ela começa a ir à igreja e eu acompanhei. Na minha adolescência, as pessoas que começaram na igreja comigo, né, ou um pouco se batizou comigo, vamos dizer assim, mas muitos abandonaram a Cristo. Muitos estão fiéis em outros ministérios, na frente de outros ministérios, mas muitos pararam. Depois Jesus chega para os seus discípulos e diz, bom, vocês não querem ir embora? Vocês não querem ir junto? Vejamos que Pedro, ele dá a resposta correta, né? Ele responde de forma correta. Quando Jesus pergunta, no verso 67 e 68, Jesus perguntou aos outros, vocês também não querem ir? E Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Diz, para onde? Veja, irmãos, para onde nós iremos se nós deixarmos de seguir a Cristo? Para onde iremos se no meio de tudo que está acontecendo, nós acharmos que não vale a pena seguir a Cristo? Para onde você vai? Essa é uma pergunta. O que você vai fazer? Qual é a solução que você tem? Pedro diz, para onde nós vamos? Vejamos, mais tarde,
lá em Atos 4:12, Pedro vai falar sobre isso, diante dos homens que levaram Jesus à crucificação no Sinédrio. Olha que vai dizer: não há salvação em nenhum outro. Outro quem? Jesus. Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Aqui em João, Pedro perguntando ao Senhor: para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Em Atos ele está dizendo: olha, não tem outro nome, não há outra pessoa pelo qual nós podemos ser salvos, a não ser por Jesus. Meu querido, não há outra pessoa que pode ajudar você, que pode dar direção para a sua vida, que pode orientar você, que pode dar segurança, dar paz no seu coração, a não ser Jesus. Irmãos, eu sempre digo para os meus filhos, que é onde eu digo que o Evangelho, o primeiro campo missionário dentro da nossa casa, e eu sempre digo isso para os meus filhos: você vai fazer algo, você vai comprar algo, vai tomar uma decisão, o seu coração precisa ficar em paz, confiando que o Senhor está conduzindo você naquela decisão. O seu coração precisa ficar em paz. Sabe por que nosso coração fica em paz, irmãos? Porque nós temos que o Senhor é aquele que não há outro nome que possa ser dado, que possa nos salvar, que possa nos ajudar, que possa nos dar direção, que possa nos conduzir. Irmãos, eu tenho visto isso nas coisas, até em decisões, que não é de cunho espiritual, material. Uma vez fui comprar um carro, estava trocando de carro, eu fui até Campinas, e fui comprar, já contei isso aqui, fui comprar, e o cara fez toda... Eu disse: olha, eu não vou ficar com esse carro, meu coração não está em paz, porque todo o tempo dizia: Senhor, é esse o meu carro, é esse que eu tenho que comprar. Vejamos, para onde eu iria a não ser para Cristo? Não é só na questão de salvação, é em tudo na nossa vida. Em tudo. Se eu peço o controle de Deus e o meu coração não fica em paz, eu não vou fazer. Tem um ditado que diz assim: se você tem que tomar uma decisão pelo qual você não tem tempo de orar, então a resposta é não. É não. Eu tenho que ter a direção do Senhor, e Pedro está dizendo isso, o Senhor tem a palavra de vida eterna, e eu poderia dizer: o Senhor tem a direção para a minha vida, o Senhor me conduz, o Senhor me ajuda, o Senhor me mostra o caminho. Pensa, para onde eu vou? Irmão, Jesus é o pão da vida, que desceu do céu para dar vida aos homens. João vai falar isso no capítulo 6, verso 50, diz assim: todavia aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Vejam, Jesus é o caminho que conduz à vida, ele nos conduz à vida eterna. Quantas pessoas morreram neste tempo sem tomar uma decisão por Jesus? Você já pensou nisso? Você já pensou naquelas pessoas que morreram nesse tempo, que teve contato com você, e você não falou de Jesus? Você falou de qualquer outra coisa, mas menos que ele precisava de Jesus para ter a vida eterna. Para quem nós iremos? Há muitas pessoas indo para o caminho largo, como fala no livro de Mateus, que conduz à perdição. Irmãos, são os descaminhos da vida aí, o falso caminho, a falsa alegria, a falsa paz, a falsa esperança. E a pergunta que eu quero já começar a falar com você é: qual que é a sua decisão? Para onde você vai? Para onde você vai? Qual é a sua escolha? Irmãos, um professor de psicologia disse o seguinte, ele explicando para os seus alunos, que estava ali, diria, impressionado, com um elevado índice de crescimento, em atitudes más, condenáveis, que são praticadas por todas as partes. Ele explicou o seguinte, que 50% das decisões do homem é influenciado pela hereditariedade, aquilo que vem de pai para filho.
49% influenciado pelo ambiente em que ele nasceu, né, pela educação, né, que ele teve, e 1% ele afirmou que era o que tinha o poder de escolha para exercer o poder da vontade. Talvez você olhe e diz, olha que cara inteligente. Mas eu quero dizer duas coisas que esse professor se esqueceu: a soberania de Deus, o poder do Espírito Santo que nos ajuda a fazer a escolha correta, o poder do Espírito Santo que nos orienta diante das nossas escolhas, que nos ajuda a tomar decisões que agrade a Deus. Vejam, muitas vezes nesse momento o Senhor está, através do seu Espírito, ajudando você a decidir, a deixar as trevas da incerteza, da angústia, né, as trevas das decepções, das falsas promessas, das falsas ilusões, da falsa segurança, do falso caminho deste mundo. Talvez o Espírito Santo esteja falando para você, olha, você precisa tomar uma decisão firme com Cristo. Tomar uma decisão séria com o Senhor. Não dá para você brincar de religião, como nós vimos no livro de Malaquias. Não dá para você continuar brincando de culto, brincar de estar adorando a Deus. Você precisa tomar uma decisão correta. Irmãos, eu lendo, e eu vi uma ilustração de Napoleão Bonaparte, imperador da França. Irmãos, ele havia sonhado com a imposição da sua autoridade em todo o domínio da Europa e do mundo. E ele foi derrotado lá em Artelú. E ele foi desterrado por uma ilha chamada Santa Helena. E colocaram ele na embarcação, né, para ir para aquele presídio, e ele pediu que deixasse ele ficar no convés, para contemplar pela última vez o império que ele havia construído. Enquanto o navio ali se afastava, ele via desaparecer pouco a pouco o que havia sido um grande sonho dele. Mas eu quero dizer para você o seguinte: não será assim se você decidir seguir Jesus. À medida que você afasta do mundo, à medida que você vai deixando o mundo, todas essas falsas promessas, todo esse engano do mundo, cada vez que você vai se afastando do mundo, você vai ver que você se aproxima dos céus. Toda vez que você deixa o mundo, todas as coisas que o mundo muitas vezes parece ser tão bom, ilusório, você se aproxima daquilo que é eterno, do Senhor Jesus. O que você precisa fazer é ouvir a voz do Espírito Santo de Deus no seu coração e não voz dos homens. É você perceber o Espírito Santo conduzindo, falando com você, né? Confirmando que aquilo que você está fazendo, a maneira que você está fazendo, não tem agradado a Deus. É o Espírito Santo mostrando para você que da maneira que você está fazendo, você está deixando de seguir a Cristo. Que você precisa seguir ao Senhor de perto, caminhar com o Senhor, andar com Jesus. Irmãos, no meio de tudo isso, não há maior satisfação no nosso coração saber que nós estamos caminhando com Cristo em meio a toda essa turbulência, em meio a tudo isso que está acontecendo. Talvez os irmãos isolados na sua casa não estejam percebendo, há muitas pessoas desesperadas com tudo isso. Houve pessoas que se suicidaram por causa dessa pandemia, por causa do isolamento, pessoas deprimidas por causa desse isolamento. Meu querido, Jesus traz uma paz que o mundo não pode dar ao nosso coração. Jesus traz a paz de Deus, né? Não só de nos deixar confiantes, tranquilos, mas Ele leva a nós termos comunhão novamente com Deus. Esta paz com Deus. E isso é a coisa mais importante para você. Um dia, conversando sobre isso, eu disse, olha, eu peço sempre que Deus nos livre, que Deus nos guarde de tudo isso. Se nós passarmos
por essa pandemia, ser contaminados, que Deus nos ajude a sair da doença. Mas se nós não sairmos, vamos estar eternamente com Cristo. Veja, irmãos, em nenhum momento o Senhor nos abandona. Em nenhum momento nós vamos ficar longe dEle. Você decida seguir a Cristo. Talvez você diga, pastor, eu já sou crente. Eu estou falando de seguir a Cristo. Seguir a Jesus de perto, com convicção, com decisão, deixar que Ele seja Senhor de fato da sua vida, que Ele possa conduzir a sua vida, conduzir todas as decisões que você tenha que tomar, que o Senhor esteja conduzindo você. Que Deus te abençoe nesta noite, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e lembre-se, aquela decisão de Pedro, Senhor, não temos para onde ir a não ser seguir o Senhor, que essa seja a sua decisão, tomada há mais de 2000 anos atrás, que também seja a sua decisão nesta noite, seguir a Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus ajude você, Deus abençoe os nossos irmãos que estão conosco, a Marilene está com muita saudade de você, que Deus te abençoe, né? Que Deus abençoe a sua família, o Luciano nós temos visto aqui, né? Todos os domingos, né? O Rony, que Deus abençoe, leva um abraço para o Davi, para o Samuel, com saudade dele também, que Deus esteja abençoando a vida de vocês, e os nossos irmãos que estão em casa, que Deus abençoe, que Deus ajude, que depois da oração eu quero te dar alguns avisos ainda. Vamos orar, irmãos? Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento, sabemos que a Tua palavra é verdade, que a Tua palavra nos dirige, que a Tua palavra nos conduz, ó Pai, a cada dia mais a caminhar perto do Senhor, a sermos, Senhor, luz como Ele é, que nós possamos, Senhor, andarmos neste mundo, Senhor, como sal da terra, como luz do mundo. Ó Deus amado, derrama da Tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas, que cada dia, Senhor, nós possamos afirmar mais ainda a nossa decisão de seguir a Cristo, de caminhar com Jesus, de andar após Ele, que as nossas decisões, Senhor, sejam tão somente para agradá-lo, para honrar o nome dEle. Por isso, ó Deus, cuida, Senhor, de cada um de nós, dirige as nossas vidas, cuida das nossas famílias, ó Deus, livra-nos, Senhor, de todo este mal, ó Deus, cuida, Senhor, protege as nossas vidas, Senhor, protege a vida dos teus filhos, Senhor, que estão nas suas casas, adorando a Deus conosco, orando, Senhor, ouvindo da Tua palavra, clamando ao Senhor. Deus abençoa a vida dos teus filhos, aqueles que são membros dessa igreja, aqueles que não são, aqueles que estão longe, perto, aqueles que vão ouvir esta mensagem talvez outro dia, Senhor. Ó Deus, nós não sabemos o alcance da Tua palavra, mas sabemos, Senhor, que quando nós ouvimos a Tua palavra, o Teu Santo Espírito age de forma profunda nos nossos corações, dirige a vida dessas pessoas, abençoa elas, ajuda elas a ter a Cristo como o único Senhor e Salvador pessoal. Ó Deus amado, sabemos que o Senhor é este Deus presente conosco aqui, presente na casa, na vida dos nossos irmãos. Ó Deus amado, que cada dia, Senhor, que cada momento, eles sintam o aconchego do Teu Santo Espírito, Pai. Ó Deus, aqueles que perderam os seus entes queridos, ó Deus, consola os corações, cura, Senhor, aqueles que estão enfermos, repreende o mal, Pai, em nome de Jesus, porque Tu és um Deus poderoso e santo, o Senhor Deus que pode todas as coisas. Ajuda, Senhor, poderosamente, Pai, abençoa a Tua igreja, Senhor, a primeira igreja batista aqui em Capivari, Senhor. Ó Deus amado, que nós possamos regressar, Senhor, com um culto, Senhor, presente, Pai, presencial. Ó Deus, talvez ainda, Senhor, com um número pequenos de irmãos, mas que a presença do Senhor que não pode faltar, é a presença do Senhor que queremos, é que o Senhor continue nos abençoando, nos ajudando, incentivando o Teu povo a congregar, ó Deus, Senhor, voltar, Senhor, à comunhão, mesmo que em pouco, Senhor, mas que sejamos fortalecidos, que possamos trazer ânimos uns aos outros, Senhor.
ó Deus, esteja nos conduzindo na preparação de tudo isso, Pai. Que o Senhor nos dê a sabedoria, que o Senhor abençoe os nossos irmãos, Senhor, que precisamos de ajuda na organização, Senhor. Ó Deus, abençoa a vida dos teus filhos, ó Deus, que pessoas se disponham, Senhor, para o trabalho, para ajudarmos a fazer a tua obra cada dia mais, para que o teu nome seja exaltado, que possamos servir, Senhor, de exemplo e testemunho, Senhor, do Evangelho para as pessoas. Pai querido, no precioso nome de Jesus, é que nós oramos e nós te agradecemos agora, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Mas nós vamos terminar com um hino. Mas só os nossos avisos. A partir do dia 20, nós